Boa noite, então, pessoal. Ficou para mim agora a palestra sobre os aspectos de imagem da Covid-19. Então, o que a gente vai comentar agora nessa aula? Então, vamos lá. Então, quais são as recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia para o uso de imagem? Então, isso é uma dúvida muito comum para o clínico que está lá de frente com o paciente com suspeita de Covid no pronto-socorro. Quando é que a gente tem que pedir uma tomografia para esse paciente? E até o motivo de ansiedade para o próprio paciente que tem sintoma respiratório. Quando é que eu tenho que fazer ou não uma tomografia? Vamos falar também sobre os principais achados de imagem e como são esses principais achados de imagem. A ideia dessa aula é que você saiba olhar um exame de imagem e reconhecer quais são esses principais achados que falam a favor do COVID. Além disso, falar um pouquinho sobre a importância da tomografia, tá? Tanto para o diagnóstico, para o acompanhamento. E para o final da aula, comentar um pouquinho sobre o laudo estruturado. Então, como é que está sendo a tendência da gente padronizar o nosso laudo, até como um meio de facilitar o entendimento do clínico e facilitar para o próprio radiologista na hora de fazer esse laudo. Então, vamos começar falando um pouco sobre as recomendações para o uso da imagem, segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, a primeira coisa, a tomografia de tórax não deve ser usada isoladamente para o diagnóstico de COVID. Ela não deve ser usada para rastreio e ela tem que estar associada com um contexto clínico, epidemiológico e sorológico. Não há estudo ainda que sustente a tomografia como preditor evolutivo. Tomara que tivesse, né, sinais que dissessem quando é que o paciente evoluiria ruim ou não. Não é indicado a gente usar a tomografia como controle de tratamento. Então, não é indicado ficar repetindo aleatoriamente os exames de imagem, a não ser que é uma piora clínica do paciente. Não existem evidências suficientes para a utilização da ultrassonografia como diagnóstico ou avaliação inicial. Muito bem. Então, quando é que a gente tem que solicitar uma tomografia para o paciente? Então, para o paciente assintomático, não se recomenda a realização de imagem. Para o paciente que tem sintoma leve a moderado e que tem o PCR e o antígeno positivo, também não se recomenda o uso de imagem. Quando a gente tem um paciente também leve e moderado, mas sem acesso aos testes, aí o papel da tomografia não está muito bem definido, ele fica a critério do clínico. Já em casos de pacientes graves, hospitalizados, com sintomas mais avançados, aí sim está indicado a tomografia, até para a gente avaliar complicações. Então, resumindo, quando é que a gente tem que pedir tomografia? Quando a gente tem um paciente assintomático, não é indicado pedir, e quando a gente tem um paciente grave, é indicado pedir. A grande questão é o paciente que tem sintomas leves e moderados, que aí ficaria a critério do clínico. Existem algumas sociedades, como por exemplo a Sociedade Fleshner, que indica você fazer para pacientes leves a moderados que tenham comorbidades, mas no geral fica a critério do próprio clínico. Muito bem, então vamos começar a falar agora dos exames de imagem propriamente dito e vamos começar com o mais simples dele, o raio-x. Então aqui a gente tem uma radiografia de um paciente aí que está no 4º dia de COVID, ele já tem o diagnóstico de COVID e a gente tem essa imagem aqui. Então observa, a gente tem a silhueta cardíaca, o diafragma com seios costofrênicos normais, a gente tem um pulmão radiolucente normal, então, ou seja, uma radiografia normal, 4º dia de doença. Nesse mesmo dia, esse paciente realizou uma tomografia. E preste atenção, aqui na parte inferior do pulmão direito, a gente tem um achado aí que é o vidro fosco, que daqui a pouco a gente vai comentar melhor. Mas eu coloquei esse caso para ilustrar aí um problema do raio-x, que é a baixa sensibilidade dele nos primeiros dias de doença. Então, aqui no 4º dia de doença, no raio-x você não via nada, mas na tomografia a gente já tinha. Então, continuando, aqui a gente tem mais uma radiografia que tem esses achados aqui. Esse paciente também já tinha o diagnóstico de COVID, só que ele já estava aí no 10º dia de doença, então já deu tempo de aparecer no raio-x. E quais seriam os achados, então, da radiografia? Então, a gente tem opacidades consolidativas, bilaterais, elas tendem a ser periféricas e com um formato tendendo ao ovalado, arredondado. Então, essas seriam as principais características no raio-x quando aparece. Então, a sensibilidade do raio-x seria aí de até 69%, porque a gente considera, né, como um todo, no início dos sintomas, a sensibilidade seria baixa, e com o progredir da doença, a sensibilidade aumentaria. Então, considerando globalmente, a sensibilidade acaba que é baixa, é 69%. E os achados de imagem, a gente tem a consolidação, 47% dos casos,
e opacidades de baixa densidade, que seria como se fosse uma consolidação um pouquinho mais tênue, representando aí 33%. E o pico dos achados, como eu já havia dito, entre 10 e 12 dias de doença. Agora, pessoal, preste atenção, que a gente vai falar agora do grande protagonista da imagem para o COVID, que é a tomografia. E a sensibilidade ela pode variar de 61% até 97%. O protocolo de exame. Então, como é que a gente faz essa tomografia? É um protocolo de tomografia de alta resolução, que é aquela tomografia que tem os cortes bem fininhos, e sem contraste. Então, preste atenção, sem contraste. Quando que a gente costuma pedir tomografia de tórax com contraste? Basicamente em 3 situações. Quando a gente estuda vaso, quando a gente estuda infecções complicadas, quando a gente está pensando em empiema, em abscesso, ou quando a gente estuda neoplasia. Então, de uma forma geral, quando a gente estuda pneumonia simples, a gente pede sem contraste. E no COVID não vai ser diferente. A não ser que a gente estiver suspeitando de algumas complicações, como, por exemplo, o TEP. Aí sim a gente faria o contraste. Lembrando que para você pegar o paciente, puncionar, fazer contraste, você vai estar expondo a equipe. Então, cuidado na hora de pedir com contraste. Então, para COVID, simplesmente é sem contraste, para você não expor desnecessariamente a equipe e também não agregar nenhum valor no diagnóstico. Então, vamos falar um pouquinho agora dos achados de imagem. Então, começando pela diferença entre o vidro fosco e a consolidação. Esses dois aí são os carros-chefes dos achados de imagem. Então, para a gente fazer uma comparação entre os dois, eu queria começar falando do que eles têm em comum. Então, o que o vidro fosco e a consolidação têm em comum? Então, os dois aumentam a densidade do parênquima pulmonar. Então, deixa o parênquima pulmonar mais branco. A diferença é que o vidro fosco, esse aqui que eu estou mostrando para vocês com a minha setinha, ele é mais tênue, de forma que a gente ainda consegue enxergar os vasos passando por aqui de baixo, o brônquio passando por debaixo. Já a consolidação é aquele branco bem forte, a gente não consegue enxergar nada por baixo, então é bem branco. A gente não vê mais o vaso passando aqui por debaixo. Muito bem. Então aqui só uma ilustração para mostrar mais do mesmo. Então a consolidação tudo branco e o vidro fosco a gente ainda vê bronquíolo e arteríola passando por debaixo. Mas pessoal, vamos entender o que significa a consolidação, o vidro fosco do ponto de vista microscópico, até porque eu acho que facilita para a gente memorizar os achados. Então a gente precisa lembrar agora da menor estrutura funcional do pulmão, que é o lóbulo pulmonar secundário, que é essa estrutura meio hexagonal aqui, tá? Então o que compõe ela? O centro dela é formado por uma arteríola e por um bronquíolo. Repara que no final do bronquíolo a gente tem os alvéolos, tá? A parte mais periférica a gente chama de septo interlobular, porque ele está separando os lóbulos pulmonares secundários. E entre os dois a gente tem o septo intralobular. Nesse septo interlobular e intralobular passam vasos linfáticos e veia. Tudo bem. Então, vamos ilustrar agora do ponto de vista de como isso se representa na imagem. Então, quando a gente tem o alvéolo preenchido totalmente por alguma coisa, a representação disso na imagem é a consolidação. Então, quando o alvéolo está totalmente preenchido por pus, como na pneumonia, ou quando o alvéolo está totalmente preenchido por sangue, como no caso de hemorragia alveolar, ou quando ele está preenchido por água, no caso de congestão, a representação disso na imagem é o quê? Uma consolidação. Porém, quando o alvéolo está preenchido por alguma coisa, mas não totalmente preenchido por alguma coisa, está parcialmente preenchido, a representação na imagem disso, que nem a gente pode observar aqui, ó, então, o alvéolo parcialmente preenchido, a representação disso na imagem é o vidro fosco, tá? Muito bem. Então, a gente já falou do alvéolo e da consolidação e do vidro fosco. E os outros achados de imagem? Então, presta atenção aqui do lado. Se a alteração ela está no septo interlobular ou no septo intralobular, ele forma esse aspecto que eu mostrei aqui para vocês, de linha, porque o septo ele fica espessado, então ele dá esse aspecto de linha, que na tomografia vai se apresentar como que a gente chama de padrão reticular. E no raio-x vai se apresentar como aquele padrão que vocês já ouviram falar, que é aquele infiltrado reticular, ou infiltrado retículo nodular, que é uma teiazinha de aranha. É daí que ele vem, é da alteração do septo interlobular ou do septo intralobular. Então, de uma forma grosseira, é assim que se formam esses achados. Então, continuando, então aqui o vidro fosco, ele pode acontecer aí de 57% até 98% dos pacientes, geralmente bilateral, com predomínio basal significa que é mais inferior, arredondado, e representa a manifestação precoce da doença. Para memorizar, eu pensei assim, o alvéolo está parcialmente preenchido por alguma coisa, então significa que a doença ainda está no começo, então o vidro fosco representa aí manifestação precoce da doença.
Já a consolidação, então aqui a gente tem até um broncograma aéreo dentro dessa consolidação, não confunda com bronco, tá? Com vaso, perdão. E a consolidação, ela pode acontecer de 2 a 65% dos pacientes. Ela indica uma fase mais avançada da doença, geralmente após 10, 14 dias, justamente porque o alvéolo já está totalmente preenchido por alguma coisa. E mais encontrado também em paciente com mais de 60 anos de idade. Tá bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o padrão reticular. Lembra que pega o septo intralobular, interlobular? O aspecto de imagem dele vai ser linha. Por exemplo, aqui a gente chama de linha subpleural, porque ela fica paralelo à linha da pleura e parece um monte de linhazinha. Então, esse é o padrão reticular que a gente chama. Ele lembra um vidro fosco também, mas ele tem um aspecto mais linear. Então, eu coloquei mais um exemplo aqui de um padrão reticular para ficar mais claro. A gente vê uma opacidade aqui periférica e ela tem um aspecto meio de linha. Se a gente ampliar ela, fiz até um desenho para ficar mais fácil. Esse é um padrão reticular de linha, representando a alteração do septo intra ou interlobular. Não sei se vocês já ouviram falar, é bem famoso esse sinal aqui, que é o sinal do espessamento septal. Ele representa nada mais do que aquele septo interlobular bem espessado. Quer ver só? Presta atenção aqui, ó. A gente consegue até delimitar o formato hexagonal do lóbulo pulmonar secundário, ok? E ele representa, então, algumas alterações lá nessa estrutura, então, seja em veia, seja em vaso linfático. Por que eu coloquei esse espessamento septal aqui? Para a gente entender, esse achado também é bem comum no COVID, que é pavimentação em mosaico, tá? O que seria pavimentação em mosaico? É como se a gente associasse dois achados. A gente pegasse o vidro fosco, pegasse o espessamento septal e unisse. Então, presta atenção. A gente tem aqui o septo espessado e tem um vidro fosco também de permeio. Aqui a gente tem o achado de pavimentação em mosaico. Também acontece aí em até 30% dos pacientes, geralmente no pico da doença. Muito bem, então, em relação aos achados, o nosso último grande achado aqui vai ser o sinal do halo invertido. Para a gente entender o sinal do halo invertido, primeiro a gente tem que entender o sinal do halo. Então, como que é formado esse sinal do halo? Bom, o sinal do halo é quando a gente tem uma consolidação central envolta por vidro fosco. Logo, o halo invertido vai ser o oposto disso. Quando a gente tem vidro fosco no centro e consolidação na periferia. Então, esses são os principais achados que a gente encontra no COVID. Há alguns artigos que dividem a doença em fases. Então, assim, de 0 a 4 dias, eles dizem que o principal achado seria o vidro fosco. De 5 a 8 dias, a pavimentação em mosaico. Na fase 3, sendo a consolidação. E na última fase, tenderia a ter as consolidações reduzindo, predominando achados reticulares. Esses estudos geralmente foram feitos com pacientes leves e moderados, não foi levado muito em conta pacientes graves, entubados, ok? É importante também mostrar para vocês alguns sinais que falam contra a COVID, então alguns sinais que foram alguns sinais que foram pouco encontrados no COVID. Então, quais são esses sinais? Linfonodomegalia. Então, quando a gente encontrar linfonodomegalia, que a gente pode mostrar aqui na seta, a gente já pensa como sinal contrário à pneumonia viral. Geralmente é associado à pneumonia bacteriana. Então, fique ligado nessa dica. Uma outra dica também é derrame pleural. Geralmente, derrame pleural não é associado à COVID, tá? Na sua forma pura, né? Geralmente pode estar associado à congestão, pode estar associado à pneumonia bacteriana. Então, preste atenção também nesse achado. Outro achado também que a gente tem que ficar atento é isso aqui, ó. A gente escuta bem falar na tuberculose, que é a escavação, a caverna, tá vendo isso aqui, ó, com gás dentro? Quando você encontrar isso, também coloque o pé atrás na hora de pensar em COVID. Também é um sinal contrário. Ok? Outro achado contrário são os nódulos centrolobulares. Então, que são esses nódulozinhos pequenininhos que ficam no centro do lóbulo pulmonar secundário, que geralmente é associado à tuberculose ou também infecção bacteriana, por exemplo. Só dando uma pausa aqui, queria comentar esse meme com vocês, que logo no começo da pandemia, eu achei engraçado, que diz assim: eu vejo TC com vidro fosco. Com que frequência? O tempo todo. Então, esse termo vidro fosco, de uns meses para cá, ele se popularizou na mídia. Então, muitas pessoas leigas na área de medicina nunca tinham escutado falar desse termo. Mas hoje em dia, ele está aí na boca do povo. E geralmente é associado como sinônimo de pneumonia por COVID, mas não é bem assim, pessoal. O vidro fosco, ele pode representar um monte de doença. Qualquer doença que altere o alvéolo, por exemplo, pode dar um vidro fosco, como a gente acabou de falar. Então, por exemplo,
A gente vê esse primeiro caso aqui, tem muito vidro fosco, tá certo? E é COVID? Não. Isso aqui é um paciente com pneumocistose, tá? Esse segundo caso aqui, cheio de vidro fosco também, a gente observa aqui vidro fosco periférico, às vezes até arredondado. É COVID? Não é COVID. Isso aqui é um paciente com pneumonia eosinofílica, ou seja, é uma pneumonia que nem infecciosa é, pneumonia inflamatória, tá? Então, o vidro fosco não é igual a COVID, presta atenção nisso. Então, para a gente simplificar isso, né, já que nem todo vidro fosco é COVID, eu queria, assim, comentar agora de uma forma mais enfática qual que é o papel da tomografia nesse contexto de pandemia. Então, por exemplo, TC negativa em paciente assintomático, ela pode acontecer em até metade dos casos. Ou seja, se uma tomografia vier negativa, você não pode afastar COVID. Mas, por outro lado, se a gente tem uma tomografia negativa em um paciente que tem mais de 7 dias de sintoma, a gente tem um alto valor preditivo negativo para pneumonia por COVID. Ou seja, se a gente tem um paciente com uma tomografia negativa, porém com mais de 7 dias de sintoma, há uma alta chance desse paciente não ter COVID, tá? Então, o vidro fosco, ele faz diferencial com outras infecções virais, principalmente o influenza, que aí ele imita muito os achados do COVID, e o valor preditivo positivo da tomografia, ele vai variar conforme a região de prevalência. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, o vidro fosco, ele pode representar várias doenças, não é? Certo. Mas se a gente está no meio de uma pandemia com uma alta prevalência de COVID, a chance desse vidro fosco ser COVID vai ser maior, não é? Então, é isso. Então, quanto maior a prevalência da doença, maior o valor preditivo da tomografia. Mas, de uma forma didática, e até para facilitar a vida do radiologista e para facilitar a comunicação entre o radiologista e o clínico, foi se proposto aí pelas principais sociedades aí do mundo um projeto de classificação da tomografia para o COVID, fazendo um relatório estruturado. Então, a gente olha a imagem suspeita para COVID e tenta classificar ela em 4 grupos. Então, seria padrão típico para pneumonia viral, padrão indeterminado para pneumonia viral, padrão atípico para pneumonia viral e exame negativo. Bom, padrão típico para pneumonia viral é o seguinte, a gente vai ter vidro fosco, e esse vidro fosco vai ser periférico, bilateral e, por vezes, com aspecto arredondado. Então, esse caso aqui de cima, ó, vidro fosco, bilateral, arredondado, lembra, é um achado típico para pneumonia viral. Mas nem todo padrão típico para pneumonia viral significa que a gente tem COVID. Olha aqui embaixo, a gente tem influenza dando achado muito parecido, a gente tem pneumonia e organização dando achado muito parecido. Então, padrão típico para pneumonia viral não necessariamente significa que é COVID, tá? Continuando. Então, aqui só para ilustrar, né? Fiz uma ilustração mostrando o padrão típico, né? Que é arredondado, periférico, bilateral. E agora passando para o padrão indeterminado. O padrão indeterminado para pneumonia viral, repara, ó, um adendo, a gente coloca para pneumonia viral, a gente não coloca típico para COVID ou indeterminado para COVID, a gente coloca para pneumonia viral, porque a tomografia não tem especificidade para etiologia, tá? Então, só retomando isso. Então, como que é o padrão indeterminado? O padrão indeterminado, ele também tem vidro fosco, mas qual que é a diferença? Esse vidro fosco, ou em vez de ser central, em vez de ser periférico, ele vai ser central. Ele pode ser unilateral em vez de ser bilateral, ou ele pode ser um vidro fosco muito tênue. Olha aqui embaixo, que vidro fosco bem tênue, quase a gente não percebe. Então, aqui em cima era um COVID, só que o padrão é bem central, a gente vê um vidro fosco bem peribroncovascular, não tá periférico, que nem o outro. E aqui embaixo, que é uma intoxicação por droga, a gente vê um vidro fosco bem leve, quase unilateral também. Do outro lado, a gente quase nem viu. Aqui um esqueminha mostrando a distribuição periférica da pneumonia indeterminada, perdão, a distribuição central, né, ao contrário da típica, que é periférica. E, por último, o padrão atípico para pneumonia viral. O padrão atípico para pneumonia viral, ele vai conter aqueles achados que eu falei para vocês que não combinam com pneumonia viral, tá? Que seriam os nódulos centrolobulares, que a gente pode observar aqui, a escavação, como a gente observa aqui desse lado, ou mesmo, nesse caso aqui de congestão, derrame pleural, que a gente já tinha comentado que seria atípico, com espessamento septal e vidro fosco. Esse caso aqui é bem típico de congestão, tá? E congestão é um grande diferencial no pronto-socorro. Então, a gente tem paciente mais velho que chega com dificuldade respiratória e faz uma tomografia, tem aqui esse vidro fosco,
mas tem também espessamento septal e derrame pleural. Então, a gente não, nesse caso, não pensaria em COVID, pensaria em congestão. Então, seria um padrão atípico para pneumonia viral. Isso pensando no pronto-socorro que a gente ainda não tem um teste rápido, então a tomografia ela ajudaria até para definir como é que seria a conduta com esse paciente, se isolaria ou não, tá? Então, por isso é importante a gente ter conhecimento dessa classificação. E o último tipo, que seria o negativo, é quando a gente simplesmente não encontra nada na tomografia, uma tomografia lisa, tá? Lembrando que nas primeiras 48 horas, o COVID pode ser simplesmente negativo na tomografia. Então, uma outra coisa, assim, já terminando a aula, que é muito comentado também, é sobre a quantificação da extensão do acometimento pulmonar, que a gente divide em leve, quando o pulmão é acometido em menos de 25%, então a gente vê aqui esse corte coronal, uma pequena parte do pulmão acometida por vidro fosco, aqui uma reconstrução 3D mostrando esse acometimento. Geralmente, essa quantificação ela é subjetiva. Há em desenvolvimento softwares e inteligência artificial, inclusive, para poder fazer isso de uma forma mais objetiva e precisa, mas até o momento, inclusive onde eu uso, a gente faz mais de uma forma subjetiva. Aqui ilustrando um caso moderado, que seria entre 25% e 50%. Então, a gente tem aproximadamente aí, 40% do pulmão acometido, que é a representação 3D. E um caso já acentuado, que a gente tem mais de 50% desse pulmão acometido, e olha só como a gente tem o extenso acometimento representado aqui pela reconstrução em 3D. Aqui é só um exemplo de um lado estruturado que a gente usa aqui em Salvador, no Hospital da Bahia, que a gente coloca aqui parênquima pulmonar, aí aqui a gente coloca a descrição, bem parecido do que eu acabei de falar para vocês, como, por exemplo, opacidades com atenuação em vidro fosco, algumas com morfologia arredondada, predominantemente periférica. A gente coloca a extensão do acometimento do pulmão, a gente faz essa divisão que eu acabei de mostrar para vocês, e a gente coloca ainda mais a extensão de enfisema. Se o paciente tem enfisema, a gente classifica a extensão desse enfisema também. E aí, na conclusão do laudo, a gente coloca se a tomografia ela é negativa, se ela é típica, lembrando que a gente sempre coloca típica para etiologia viral, a gente nunca coloca típica para COVID, a não ser que o paciente já venha com teste PCR, com teste sorológico positivo. Ou a gente pode colocar indeterminada ou atípica. Tudo bem. A pergunta desse congresso, né, na hora que eu fui olhar o site de divulgação, era o que a gente aprendeu, né, o que aprendemos com Covid-19. E nesse último slide aqui da minha apresentação, eu queria levantar, assim, que a gente não só aprendeu medicina, né, acho que isso a gente aprendeu bastante, muita coisa nova, como o Álvaro disse, surgindo a olhos nus na mídia, mas a gente tem aprendido também muito sobre a vida também, né, então, como se relacionar, como repensar algumas coisas, até o modo de repensar a educação, que a gente tem educação médica, outras formas de educação. Então, fica aí pra gente, o que você está aprendendo como pessoa diante dessa pandemia. Então, é isso, pessoal. Para quem quiser tirar alguma dúvida comigo, aí tá aí meu Instagram. Eu queria agradecer aí pela participação.